ao canal do professor Dias Marley. Chegamos à 38ª, última rodada do Brasileirão, última rodada de Cartola, e teremos 9 jogos válidos, todos no mesmo horário, então o bicho vai pegar fogo. Vem comigo para a análise da rodada. Como eu disse aí, 9 jogos válidos, porque Goiás e América já é um clássico da Série B 2024, não vai contar para o Cartola, o jogo acontecerá um pouquinho antes, então vai ser às 7 da noite e não vai valer para o Cartola, beleza? Então, eu tinha aqui já as minhas anotações e o meu palpite seria de 2-1 Goiás, beleza? Mas não vale para o Cartola. Vamos dispensar esse jogo aí. Todos os outros jogos vão acontecer juntos às 9h30 da noite. Então nós temos até às 9h29 para finalizar a nossa escalação. No Maracanã nós temos um jogo super interessante, Fluminense e Grêmio. Fluminense que já está garantido na Liberta do ano que vem, então não tem nenhuma pretensão aí para o brasileiro. Então não tem uma pretensão para o brasileiro. Porém, é o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da viagem para o Mundial. E ao que tudo indica, o Diniz virá com força máxima. Será um teste para o time. Vai usar o Grêmio aí como um teste para o Mundial. Então vai jogar com força máxima. E diante da torcida, querendo um embalo maior aí para a viagem, não vai ser um jogo fácil. O Grêmio, por outro lado, precisa vencer ou pelo menos empatar aí para se garantir no G4, para continuar na luta do G4. Se vencer, garante o G4. Se empatar, depende de outros resultados, ainda pode ficar no G4 e garantir a vaga direta da Libertadores. Então é um jogo que ambos vão com força máxima e eu vejo aí um jogo de gols para os dois lados. Vou deixar o palpite aí de 2-1 Fluminense. Em São Januário nós temos aí o Vasco enfrentando o Bragantino. O Vasco que tem a seguinte situação, né? Precisa vencer para se livrar do rebaixamento ou, se empatar o jogo, torcer para que o Bahia não vença. Por outro lado, o Bragantino, sexto colocado, já está garantido aí na pré-Libertadores. Não tem muita chance de garantir aí o G4 para conseguir uma vaga direta, também não importa dos resultados, não vai cair do G6. Então é um jogo que importa menos para o Bragantino do que para o Vasco. Para o Vasco é um jogo de vida ou morte, para o Bragantino é um jogo mais tranquilo, jogando lá em São Januário. Porém, todos os indicadores, aí, o que todo mundo indica é que o Vasco é favorito, mas eu não vejo dessa forma. Acho que a pressão aí em cima do Vasco para não ser rebaixado novamente vai fazer com que tenha mais dificuldades aí do que o esperado. Então vou deixar o palpite aí de 1-0 Bragantino. No Morumbi nós teremos a reedição aí da final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. O São Paulo, que não tem muitas pretensões, via Copa do Brasil já garantiu a sua vaga na Libertadores, então joga aí sem muita preocupação, vai ficar entre 9º e 12º, não vai mudar muita coisa aí para o São Paulo, então é um jogo mais light. Por outro lado, o Flamengo precisa aí pelo menos pontuar para garantir o G4, para não ter perigo de perder a vaga direta da Libertadores e ter que concorrer aí na pré. Então, o Flamengo é mais interessante, mais importante esse jogo do que para o São Paulo. Por esse motivo aí eu vou deixar o palpite de 2-1 Flamengo. Na Vila Belmiro, outro jogo interessante, o Santos está praticamente salvo. O Santos só será rebaixado se perder o seu jogo e Vasco e Bahia vencerem os seus devidos confrontos aí. Então é uma situação muito difícil. Porém, eu acho que ainda assim vai ser um jogo muito nervoso, um jogo muito pilhado. Mesmo Fortaleza estando de férias já, também é um time que está no meio da tabela e não corre mais perigo, não tem mais nenhuma aspiração para esse final de campeonato. Eu acho que vai ser um jogo muito nervoso e vejo o Santos aí prejudicado por isso. Vou deixar meu palpite aí de 2-1 Fortaleza. No Mineirão aí nós temos Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro que com um empate pode ir para a Sul-Americana. Não tem mais perigo de cair, mas se pontuar
tem grande chance aí de garantir a sua participação na Copa Sul-Americana. O Palmeiras, por outro lado, já é campeão, mesmo que perca, só perderia o título caso o Flamengo ou o Botafogo vencessem os seus jogos por incríveis goleadas para tirar a diferença de saldo de gol. Com um empate já garante o título. Então eu acho que aqui tem um fator interessante, que os dois times ficariam muito felizes com o empate. Com o empate, o Cruzeiro garante a vaga na Sul-Americana. Com o empate, o Palmeiras garante o título independente de qualquer resultado. Então, eu acho que esse jogo tem uma cara de empate aí, um empate de poucos gols. Acho que nenhum dos dois times vai se expor demais, nenhum dos dois times vai atacar demais, pelo menos não no início do jogo, né? Até sair o primeiro gol aí tudo pode mudar. Mas tem uma cara para mim aí de um jogo bem arrastado aí, com um golzinho talvez lá no final. Então uma movimentação ali e aqui, mas eu voto aí com muita cara de empate. Como vocês sabem que eu não gosto de ficar em cima do muro, se é para dar favoritismo para alguém, vou dar o favoritismo aí para o campeão. Vou deixar o placar aí de 2-1 Palmeiras. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Botafogo. O Inter, que também já está de férias, aí não está mais concorrendo a nada, não briga mais por nada nessa reta final, e enfrenta o Botafogo, que seria muito importante pelo menos ter uma última vitória para garantir aí, ou pelo menos tentar voltar ao G4 e garantir a sua vaga direta da Libertadores. Porém, a fase de cada um dos times é muito diferente. O Internacional vem de uma sequência de vitórias, inclusive jogos fora de casa, em casa, uma sequência boa de vitórias, engatou mesmo agora nessa reta final, enquanto o Botafogo faz 9 jogos sem vencer. Então, eu acredito aí que depois dos últimos resultados, esse desânimo por ter perdido o título que estava praticamente ganho, eu acho que o Botafogo não tem força não para vencer o Inter. Acho que esse jogo também está com uma carinha de empate aí, mas se é para dar um favorito, vai ser o Internacional. Vou deixar o placar aí de 2-1 para o Inter. No Couto Pereira nós teremos Coritiba e Corinthians. Coritiba que já está rebaixado, já está até fazendo algumas revisões no elenco, aí dispensando alguns jogadores, já fazendo aí o seu planejamento para a Série B 2024. Enfrenta o Corinthians, que também não tem muito pelo que brigar agora nessa reta final, tá aí já de férias, então é um jogo mais morno aí, eu acredito que um jogo sem muita emoção, mas se é para deixar um favorito, vou deixar aí o Corinthians como um placar de 1-0. Na Arena Fonte Nova nós temos Bahia e Galo. O Galo que precisa vencer o seu jogo por uma diferença aí de 6 gols e torcer para que o Cruzeiro, seu arquirrival, faça o mesmo contra o Palmeiras, para quem sabe ainda ser sagrado campeão. Então o Galo não tem mais chance de título, mas vai com força máxima aí para garantir o vice, para ser o segundo colocado do campeonato. A diferença de premiação aí a cada posição que faz toda a diferença no final das contas. E o Galo é o melhor time do retorno, então se fosse só o segundo turno, o Galo seria campeão com folga. Então o Galo é o melhor time do retorno, enfrentando o Bahia, que luta para não cair. Então, por outro lado, o Bahia também é um jogo muito importante, só a vitória interessa. Com o empate, o Bahia fica dependendo do Vasco perder o seu jogo, não pode nem empatar. Então, com um empate, depende totalmente aí do jogo do Vasco. Se vencer, aí pode se salvar mesmo que o Vasco empate ou que o Santos perca. Então tem uma situação também muito difícil aí, a situação do Bahia. Então acredito que vai para cima, porque precisa do gol, precisa fazer o resultado. Isso vai deixar até um pouco mais exposto. Então por isso eu acho que esse é um jogo de muitos gols na rodada. Vou deixar o palpite aí de 2-0 Galo, mas acho que pode até ser mais. Fechando a rodada, fechando o campeonato, nós temos aí Cuiabá e Paranaense. Então o Cuiabá que vai melhor quando joga fora de casa e o Paraná que vai melhor quando joga em casa. Ou seja, esse mando de campo aí é ruim para os dois. Vou deixar meu palpite aí de 1-0 Furacão. Queria agradecer aí todo mundo que participou da nossa liga anual. Nossa liga anual aí que é uma liga aberta, custo zero aí para quem gosta de brincar aí no Cartola sem ter maiores compromissos, seguir uma liga aí bacana para você se divertir. É a nossa liga aí Dias Marley. Todo ano aí eu deixo aberta, faço o convite para vocês participarem. E esse ano aí nós estamos tendo aí o Cristiano Ribeiro como o grande campeão, hein? Vai ser muito difícil o Rodrigo reverter essa diferença toda na última rodada. Mas nós temos o nosso top 5 aí, ó. Bibrave, Cassino do Chacrinha, Galão Vingador,
Cria do Pepe e Batucando. Beleza? Então esses são os 5 primeiros aí da nossa liga. No final aí do campeonato eu vou fazer um videozinho aí de resumo da temporada, falando um pouquinho dos times que subiram da Série B, quem caiu, né, que não vai participar do Cartola ano que vem. Então eu vou fazer um videozinho de resumo e aí eu mostro aí como é que ficou a nossa classificação final, beleza? Mas não esquece aí de deixar nos comentários o nome do seu time, porque assim eu consigo já deixar você incluso aí na nossa liga para a temporada do ano que vem. Vamos dar uma olhadinha aí nos mais escalados. A galera tá indo aí de Abel Ferreira, Everton, Piquerez, Gomes, Murilo e Arana. Só o Arana aí na linha defensiva, diferente do time do Palmeiras. A galera botando fé no campeão, não é à toa, né? Na meiuca aí, Veiga, Arias e Arrascaeta. 3 mitos aí da meia, né? Meio campo foi tão difícil escalar esse ano, esses 3 aí tiveram grandes colaborações aí na nossa pontuação. E no ataque, a dobra do Galo aí, Hulk, Paulinho e Endrick, beleza? Então esse é o time dos mais escalados. Vamos dar uma olhadinha aí o que a gente consegue fazer de diferente para diferenciar e garantir o título aí na última rodada, hein? E o time Dias Marley vai escalado para a última rodada com o Felipão aí como técnico. No gol aí tô indo com Bento. Nas laterais, Luan Cândido e Arana. No miolo de zaga aí, Gustavo Gomes e Fabrício Bruno. Vocês estão vendo aí que eu não dobrei nenhum SG, coloquei aí bem diversificado. Eu até gosto de fazer algumas dobras aí no SG, mas essa última rodada, quem já acompanha sempre as últimas rodadas, são muito doidas aí, é muito difícil de ter SG, então é muito movimentado. Eu preferi apostar aí nos melhores aí de cada posição, nos melhores de cada confronto, então diversificar mesmo para evitar ficar dependendo do SG, pegar jogadores que tenham potencial de desarme, de outros tipos de pontuação para garantir uma pontuação básica bacana, beleza? Na meiuca aí tô indo de Maurício, Veiga e Arias. E no ataque aí tô indo também com a dobra do Galo, acho que é muito favorito essa rodada do Galo, tem muito potencial. E a minha diferenciação aí tá sendo com o Cano, então indo com o Cano que não tá entre os mais escalados, coloquei ele de capitão aí de propósito para ser um diferencial, beleza? Se você tá mais na frente, quer ser mais conservador, então eu sugiro aí um dos dois da dupla do Galo aí como capitão, ou mesmo Endrick, Veiga, um capitão mais aí dentro dos mais escalados. Se você precisa tirar pontos, diferenciar, Cano, Arias, Maurício são boas opções. Nosso time custou aí 152 cartoletas, 55 centavetas. E no nosso banco de reservas eu tô indo aí com o Everson do Galo, Bustos do Internacional, Brits do Fortaleza, Alan Patrick do Inter e Endrick do Palmeiras. Então esses são os nossos escolhidos aí do banco de reservas, apesar que o banco de reservas essa rodada ele é bem superficial, já que todos os jogos vão acontecer no mesmo horário, nós teremos todas as escalações. Se você ainda não me segue lá, @DiasMarley, eu vou postar todas as escalações aí antes do mercado fechar, e aí você tem acesso às escalações para ter certeza se aquele jogador que você colocou vai ou não para o jogo, beleza? Dá para fazer alguns antes negativos aí também, aproveitar que nós teremos todas as escalações, então não dá para errar, beleza? Boa sorte para todo mundo aí, boa mitada, obrigado a todos que acompanharam, colaboraram, já deixa o like de novo aí que é o último do ano e fui!